Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e eu convido você a participar do nosso programa, a fazer o Lotecando conosco, como o Maicon Santos, através do YouTube. Anote aí, youtube.com/Antena Esportiva, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para deixar o seu like e também o seu comentário, que a gente vai dar um alô para você. Além disso, tem o nosso Facebook, que a partir desta semana mudou. É Rádio AE Esporte. Rádio AE Esporte é o nosso Facebook. É só você procurar lá na barra de pesquisa do Face, Rádio AE. E aí você vai ficar ligado em tudo que a Antena Esportiva faz para você, visto que a página antiga acabou de forma arbitrária pelo Facebook sendo retirada do ar. Então, temos que criar um novo Facebook e a partir desta semana o Facebook é Rádio AE. É só você procurar lá na barra de pesquisa do Facebook. Você também pode deixar o seu recado através do nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Lá no nosso app tem uma opção para você deixar o seu recado na programação da Antena Esportiva. E você também pode seguir a Antena nas redes sociais. Twitter, @se liga na Antena, @se liga na Antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 983, que ainda não tem a estimativa de prêmio, porque a partir deste mês de abril até junho, as loterias Caixa estão promovendo a loteca em dobro, ou seja, com concursos também no meio de semana. Isso porque tem jogos válidos pela Libertadores, pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, pela reta final da Liga dos Campeões da Europa e dos campeonatos nacionais pela Europa. Então, vamos ter aí até junho 2 concursos da Loteca por semana. E a partir de semana que vem, o Lotecando vai ter 2 edições semanais. Uma na segunda-feira, às 6 da tarde, e outra nas quintas-feiras, o horário habitual, às 7 da noite. Então, se liga na Antena Esportiva, porque aqui, lotequeiro, a gente não te deixa na mão. A gente só não teve a análise do concurso 982, que foi neste meio de semana, porque as loterias Caixa só avisaram na segunda-feira que ia ter a loteca em dobro já a partir desta semana. Então não houve tempo hábil para produzir o nosso programa, mas para o final de semana nós temos aí as análises do concurso 983. A programação está na sua tela. Vamos a ela. Jogo 1, Manchester City e Liverpool. Jogo 2, Chapecoense e Ituano. Jogo 3, Fluminense e Santos. Jogo 4, Sport Recife e Sampaio Correia. Jogo 5,
Atlético Goianiense e Flamengo. Jogo 6, Palmeiras e Ceará. Jogo 7, Tombense e Operário Ferroviário. Jogo 8, Coritiba e Goiás. Jogo 9, Londrina e Náutico. Jogo 10, Atlético Mineiro e Internacional. Jogo 11, Botafogo e Corinthians. Jogo 12, Fortaleza e Cuiabá. Jogo 13, São Paulo e Atlético. E jogo 14, Avaí e América Mineiro. Vamos analisar então todos esses 14 jogos. A estimativa de prêmio nós vamos colocar no título deste vídeo no YouTube e no Facebook assim que as loterias Caixa divulgarem, tá certo? Vamos para o jogo 1, Manchester City e Liverpool. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Etihad Stadium, pela rodada 32 da Premier League. Maicon Santos, por que as loterias Caixa botaram esse jogo na programação? Isso porque o Manchester City é o líder com 73 pontos e o Liverpool está logo atrás, com 72. Então, é uma disputa direta pela liderança do campeonato inglês. Na rodada passada da Premier League, as duas equipes venceram por 2-0. Os Citizens bateram o Burnley fora de casa e o Liverpool venceu o Watford em casa. Pela Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida das quartas de final, o Manchester City venceu o Atlético de Madrid em casa por 1-0 e o Liverpool derrotou o Benfica lá em Portugal por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Pep Guardiola conseguiu 3 vitórias e 2 empates. O Manchester City vem de 3 vitórias seguidas nos últimos 3 jogos, enquanto o Liverpool vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento na forma recente. Como mandante na temporada, os Citizens fizeram 21 jogos com 17 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Liverpool, como visitante, em 25 jogos, conseguiu 19 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Manchester City, 11% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Liverpool. Isso porque o Manchester City defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos contra o Liverpool. Já são 4 duelos que o Manchester City não perde para o Liverpool. Além disso, os Citizens venceram 8 dos últimos 10 jogos como mandante na Premier League. Por outro lado, o Liverpool venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Manchester City, mas em compensação, vem de 4 vitórias consecutivas como visitante na Premier League. Jogo 2, Chapecoense e Ituano. Sábado, 4 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. A Chape, nesta temporada, fez 13 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 43% de aproveitamento. E o Ituano, em 15 jogos em 2022, conseguiu 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 51% de aproveitamento. No último jogo da Chapecoense, foi pelo Campeonato Catarinense. O time de Chapecó foi eliminado nas quartas de final após empatar com o Concórdia em 1-1. Já o Ituano venceu o último jogo que fez pela final do torneio do interior do Campeonato Paulista, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense conseguiu 2 empates e 3 derrotas, vem de jejum a equipe de Santa Catarina, enquanto o Galo de Itu vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante nesta temporada, a Chapecoense atuou 4 vezes com 3 vitórias e 1 derrota. Já o Ituano, como visitante, fez 8 jogos, conseguiu 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para a Chapecoense, 33% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Ituano, que está voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro após um longo período. Muito bem, a Chape venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. E a Chape também acumula um jejum de 5 jogos sem vitória. Já o Ituano venceu apenas 3
dos últimos 10 jogos desta temporada e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, incluindo, claro, o Campeonato Paulista. Jogo 3, Fluminense e Santos. Sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O tricolor das Laranjeiras fez 20 jogos neste ano e conseguiu um aproveitamento de 78%. Já o Santos fez 15 jogos com um aproveitamento de 40%. O último jogo destas duas equipes foi pela Copa Sul-Americana. O Fluminense bateu o Oriente Petroleiro neste meio de semana por 3-0. E também neste meio de semana o Santos foi derrotado pelo Banfield, lá na Argentina, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Abel Braga conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense veio de 3 jogos sem saber o que é derrota, enquanto o Santos, do técnico Fabian Bustos, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante nesta temporada, o Fluminense atuou 11 vezes, com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Santos, na condição de visitante, fez 9 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Fluminense, contra 16% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Santos, portanto, o time carioca com um favoritismo grande. Isso porque o Fluminense venceu 8 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições e venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Santos. Já o Santos acumula um jejum de 4 jogos seguidos sem vitória como visitante por todas as competições e o Peixe venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense. Jogo 4, Sport Recife e Sampaio Correia. Sábado, 6h30 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. O Sport Recife, nesta temporada, fez 22 jogos e tem um aproveitamento de 53%. Já o Sampaio Correia fez 19 jogos com um aproveitamento de 54%. Portanto, as duas equipes com aproveitamentos parecidos em 2022. O último jogo do Sport Recife foi neste final de semana. Perdeu para o Fortaleza na final da Copa do Nordeste por 1-0. Enquanto Sampaio Correia, neste meio de semana, empatou com o Cordino fora de casa pelo Campeonato Maranhense em 1-1 e acabou eliminado nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, a equipe pernambucana conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto Sampaio Correia vem de 1 vitória e 4 empates. 3 desses empates nos 3 últimos jogos. Como mandante em 2022, o Sport Recife fez 11 jogos com 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, enquanto Sampaio Correia, na condição de visitante, fez 10 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Sport Recife, 43% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Sampaio Correia. Vamos saber o porquê desta alta porcentagem na coluna 1 e na coluna do meio. O Sport Recife venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra o Sampaio Correia. No entanto, sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Sampaio Correia acumula um jejum de 4 duelos seguidos, sem vitória como visitante contra o Sport Recife. E venceu apenas 2 nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Lembrando que no primeiro semestre, o Sampaio Correia jogou pelo Campeonato Maranhense, pela Copa do Brasil e pela Copa do Nordeste. Jogo 5, Atlético Goianiense e Flamengo. Sábado, 7 da noite, no Antônio Ascioli, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Dragão, nos 19 jogos que fez
nesta temporada, conseguiu um aproveitamento de 74%. Já o Flamengo, nos 17 jogos em 2022, tem um aproveitamento de 72%. Portanto, duas equipes com aproveitamento alto até agora nesta temporada. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo por competições continentais. O Atlético Goianiense venceu a LDU Quito por 3-0 em Goiânia, enquanto o Flamengo bateu o Sporting Cristal do Peru fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Dragão conseguiu 4 vitórias e 1 empate, 3 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o Flamengo, do técnico Paulo Souza, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante nesta temporada, o Atlético Goianiense atuou 9 vezes, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Flamengo, na condição de visitante, fez 9 jogos com 6 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu jogando fora de casa neste ano. De acordo com as probabilidades, 31% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 33% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Flamengo. Além do aproveitamento alto destas duas equipes, outros fatores influenciam para que as probabilidades estejam equilibradas. Vamos a elas. O Atlético Goianiense vem de 5 vitórias consecutivas como mandante, no entanto venceu apenas 2 nos últimos 10 duelos contra o Flamengo. Já o Mengão sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições, derrota na final da Taça Guanabara, na final do Campeonato Estadual contra o Fluminense, no primeiro jogo da final, e o Flamengo venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Goianiense, ou seja, mais da metade dos jogos contra o Dragão. Jogo 6, Palmeiras e Ceará. Sábado, 9 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Verdão, nos 17 jogos que fez em 2022, tem 82% de aproveitamento e conseguiu apenas uma derrota. Ou seja, é um dos times com o maior aproveitamento no futebol brasileiro até agora em 2022. Já o Ceará também tem um aproveitamento alto, 74%, nos 14 jogos que realizou até agora. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana, também por competições continentais. O Palmeiras, pela Libertadores, venceu o Deportivo Táchira na Venezuela por 4-0 e o Ceará, na Arena Castelão, venceu o Independiente da Argentina por 2-1 pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Já o Ceará vem de 4 vitórias e 1 empate. O Ceará, portanto, numa sequência invicta. Como mandante em 2022, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento. 9 vitórias em 9 jogos. Já o Ceará, como visitante, nesta temporada, fez 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o Palmeiras, 35% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o Palmeiras sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante pelo Brasileirão Série A e vem de 7 vitórias consecutivas como mandante em duelos contra o Ceará. Já o Vozão sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições. No entanto, venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras. Jogo 7, Tombense e Operário Ferroviário. Sábado, 9 da noite, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no interior de Minas Gerais, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Tombense, nos 16 jogos que fez em 2022, conseguiu um aproveitamento de 35%. O Tombense que conseguiu apenas 4 vitórias. Já o Operário Ferroviário, nos 16 jogos que fez nesta temporada até agora, conseguiu 54% de aproveitamento.
O último jogo do Tombense foi contra o Democrata de Governador Valadares pelo torneio Independência e a equipe de Tombos acabou derrotada por 1-0. Já o Operário Ferroviário foi eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense ao empatar com o Maringá fora de casa em 0-0 no jogo de volta. Nos últimos 5 jogos, o Carcará conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fantasma vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Tombense atuou 6 vezes com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Operário Ferroviário, na condição de visitante, fez 8 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 53% de chances de vitória para o Tombense, 23% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Isso porque o Tombense sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições, e a equipe mineira venceu apenas 2 nos últimos 6 duelos por todas as competições. Já o Operário Ferroviário venceu apenas 2 nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições, e além disso, o time paranaense jamais foi derrotado pelo Tombense. Foram 2 jogos em 3 equipes com uma vitória do Operário e 1 empate. Muito bem, vamos fazer uma rápida pausa no nosso Lotecando. Daqui a pouco tem análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 983 da Loteca. Não saia daí, voltamos já já. Não marque bobeira! Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não disse que era rapidinho? Já estou de volta com o meu, o seu, o nosso Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Só para ratificar o nosso Facebook, que mudou nesta semana, o Facebook da Antena Esportiva é Rádio AE. AE de Antena Esportiva, obviamente, é só você buscar na barra de pesquisa do Facebook e lá você vai achar a nossa rádio, tá certo? Vamos então continuar com as análises do concurso 983 da Loteca. Vamos para o jogo 8, Coritiba e Goiás. Domingo, 11 da manhã, no Couto Pereira, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Coritiba tem 72% de aproveitamento em 2022, fez 19 jogos até agora. Já o Goiás tem 67% de aproveitamento nos 18 jogos que fez em 2022. O último jogo do Coritiba foi no final de semana, vitória por 4-2 sobre o Maringá no jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. Com isso, o Coxa conquistou o título estadual. Já o Goiás teve o jogo contra o Atlético Goianiense e acabou perdendo por 3-1 na finalíssima do Campeonato Goiano. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Goiás vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Esmeraldino vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Como mandante em 2022, o Coritiba atuou 8 vezes com 5 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu em casa em 2022, enquanto o Goiás, como visitante, fez 9 jogos com 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Por isso, as probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Coritiba, 34% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Goiás. Vamos saber o porquê. O Coritiba sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições e venceu apenas um nos últimos 5 duelos como mandante contra o Goiás. Já o Esmeraldino sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Coritiba.
Jogo 9, Londrina e Náutico. Domingo, 11 da manhã, no Estádio do Café, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. O Londrina conseguiu 50% de aproveitamento neste ano nos 14 jogos que fez até agora. Já o Náutico, em 21 jogos, conseguiu um aproveitamento de 52%, ou seja, duas equipes com um aproveitamento mediano. O último jogo do Londrina foi pela semifinal do Campeonato Paranaense, há 2 semanas atrás. Derrota para o Atlético fora de casa por 2-1 no jogo de volta. Já o Náutico empatou em 0-0 com o Santa Cruz no final de semana pelo Campeonato Pernambucano. E conseguiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. O Londrina, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Timbu vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Náutico não sabe o que é uma vitória há 3 partidas. Como mandante nesta temporada, o Londrina fez 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Náutico, como visitante, fez 11 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As porcentagens indicam 53% de chances de vitória para o Londrina, 33% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Náutico. Vamos às dicas. O Londrina defende uma invencibilidade de pelo menos 6 jogos seguidos em duelos contra o Náutico. Além disso, o Londrina vem de 3 vitórias consecutivas na condição de mandante. Já o Náutico venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos na temporada e venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 10, Atlético Mineiro e Internacional. Domingo, 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Galo tem 89% de aproveitamento em 16 jogos. Nesta temporada, é um dos maiores aproveitamentos do futebol brasileiro. Já o Internacional tem 51% de aproveitamento nos 15 jogos que fez. As 2 equipes entraram em campo neste meio de semana. O Atlético Mineiro venceu o Deportes Tolima na Colômbia por 2-0 pela Taça Libertadores da América. E o Internacional visitou o 9 de Octubre no Equador e empatou em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 5 vitórias. É o galo doido do Antônio Turco Mohamed. Já o Internacional, do índio cacique Alejandro Medina, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Atlético Mineiro ainda não perdeu, com 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Já o Internacional, como visitante, fez 9 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 56% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 22% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O Atlético Mineiro vem de 10 vitórias consecutivas por todas as competições. No entanto, venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos como mandante contra o Internacional. Já o Colorado venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. E venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro. Jogo 11, Botafogo e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Botafogo tem 55% de aproveitamento em 14 jogos e o Corinthians tem 53% de aproveitamento em 15 jogos, ou seja, 2 equipes com um aproveitamento mediano. O último jogo do Botafogo foi há 2 semanas atrás, vitória sobre o Fluminense por 2-1 no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, resultado que não foi suficiente para o Fogão avançar para a grande final. Já o Corinthians entrou em campo neste meio de semana e acabou derrotado pelo Always Red da Bolívia por 2-0
na altitude de La Paz. Nos últimos 5 jogos, o Fogão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Timão vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Foram 2 derrotas nos últimos 2 jogos para o time do técnico português Vitor Pereira. Como mandante nesta temporada, o Botafogo, em 7 jogos, conseguiu 5 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Corinthians, como visitante, conseguiu em 8 jogos 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. As probabilidades indicam uma promessa de jogo equilibrado, 36% de chances de vitória para o Botafogo, 30% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque o Botafogo venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos por todas as competições. No entanto, o Fogão tem um ótimo aproveitamento contra o Corinthians como mandante. Venceu 4 dos últimos 5 jogos contra o Timão no Estádio Olímpico Newton Santos. Já o Corinthians venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. No entanto, venceu metade dos últimos 10 duelos contra o Botafogo, ou seja, 5 vitórias do Corinthians nos últimos 10 jogos envolvendo Corinthians e Botafogo. Jogo 12, Fortaleza e Cuiabá. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Fortaleza conseguiu 79% de aproveitamento nos 16 jogos que fez até agora. Já o Cuiabá tem 84% de aproveitamento nos 15 jogos que fez em 2022. O Auriverde Pantaneiro conseguiu apenas 1 derrota nos 15 jogos que realizou neste ano. O último jogo do Fortaleza foi no final de semana contra o Sport Recife, vitória por 1-0 na final da Copa do Nordeste, enquanto o Cuiabá conseguiu um 4-0 para cima do União Rondonópolis no jogo de volta da final do Campeonato Matogrossense. As duas equipes ainda jogam nesta quinta-feira. O Fortaleza recebe o Colo-Colo na Arena Castelão nesta quinta pela Libertadores. Já o Cuiabá recebe o Melgar também nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes têm retrospectos parecidos. O Fortaleza com 4 vitórias e 1 empate, assim como o Cuiabá, 4 vitórias e 1 empate. Só que o Cuiabá vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante em 2022, o Fortaleza, em 9 jogos, conseguiu 8 vitórias, 1 empate e ainda não perdeu. Já o Cuiabá, como visitante, fez 8 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as probabilidades, 44% de chances de vitória para o Fortaleza, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o Fortaleza vem de 7 vitórias seguidas como mandante por todas as competições. No entanto, acumula um jejum de 5 jogos seguidos sem vitória em duelos contra o Cuiabá. Estas duas equipes já se enfrentaram pela Série C do Campeonato Brasileiro em anos anteriores. Já o Cuiabá defende uma invencibilidade de 12 jogos por todas as competições. E o Auriverde Pantaneiro, como visitante, jamais venceu o Fortaleza na história do duelo. Jogo 13, São Paulo e Atlético. Domingo, 7 da noite, no Morumbi, pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista conseguiu 66% de aproveitamento em 18 jogos nesta temporada. Já o Atlético, em 16 jogos nesta temporada, conseguiu um aproveitamento de 52%. O último jogo do São Paulo foi a decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, derrota por 4-0 fora de casa. E nesta quinta-feira tem um compromisso pela Copa Sul-Americana, visita o Ayacucho, lá no Peru. Já o Atlético jogou neste meio de semana pela Taça Libertadores e empatou sem gols com o Caracas, lá na Venezuela. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Atlético, do Alberto Valentim, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
o Furacão vem de 3 jogos seguidos sem vitória. Como mandante nesta temporada, o São Paulo, em 10 jogos, venceu 7, empatou 2 e perdeu 1, enquanto o Atlético, como visitante, em 8 jogos, conseguiu 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Costuma empatar muito fora de casa a equipe paranaense neste ano. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o São Paulo, 35% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas. O São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas como mandante por todas as competições, porém venceu apenas um dos últimos 5 duelos como mandante contra o Atlético. Já o Furacão venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. Por outro lado, venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo. Jogo 14, Avaí e América Mineiro. Domingo, 7 da noite, na ressacada pela rodada 1 do Brasileirão Série A. O Avaí conseguiu um aproveitamento baixo em 15 jogos nesta temporada, apenas 33%. E o América Mineiro também tem um aproveitamento não tão bom assim, 42% em 18 jogos. O último jogo do Avaí foi o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense, empate em 0-0 com o Brusque, fora de casa, resultado que não foi suficiente para o Avaí avançar. Já o América Mineiro entrou em campo neste meio de semana pela Taça Libertadores da América e perdeu para o Independiente del Valle do Equador por 2-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Eduardo Barroca, o Avaí, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Avaí vem de um jejum de 3 jogos sem vitória. Já o América Mineiro também vem de jejum de 3 jogos sem vitória. Nos últimos 5 foi 1 vitória, 2 empates. Foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Avaí em 8 jogos conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o América Mineiro, como visitante, em 8 jogos conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, o mesmo retrospecto das duas equipes. Como mandante, no caso do Avaí, como visitante, no caso do América Mineiro. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Avaí, 22% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos às dicas. O Avaí venceu 3 dos últimos 6 duelos como mandante contra o América Mineiro. E o time catarinense sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o América Mineiro acumula um jejum de 3 jogos seguidos, sem vitória como visitante por todas as competições, e o Coelho venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos por todas as competições. Vamos repassar para você a programação do concurso 983 e a estimativa de prêmio. A gente vai colocar no título do YouTube e do Facebook assim que as loterias Caixa divulgarem o valor que será aí premiado para quem fizer 14 pontos. Vamos lá, jogo 1, Manchester City e Liverpool, jogo 2, Chapecoense e Ituano, jogo 3, Fluminense e Santos, jogo 4, Sport Recife e Sampaio Corrêa, jogo 5, Atlético Goianiense e Flamengo, jogo 6, Palmeiras e Ceará, jogo 7, Tombense e Operário Ferroviário, jogo 8, Coritiba e Goiás, jogo 9, Londrina e Náutico, jogo 10, Atlético Mineiro e Internacional, jogo 11, Botafogo e Corinthians, jogo 12, Fortaleza e Cuiabá, jogo 13, São Paulo e Atlético e jogo 14, Avaí e América Mineiro. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00, a aposta mínima nos canais online das loterias Caixa custa R$ 30,00, isso porque você precisa efetuar o pagamento com cartão de crédito. E se você quiser saber
os preços de combinações de apostas, de outras combinações, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou na internet pelo site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga alcançar a meta de marcar 14 pontos no concurso 983 da Loteca neste final de semana. Muito bem, estamos encerrando mais uma edição do Lotecando e reforçando que a partir da próxima semana até o final de junho, Lotecando 2 vezes na semana para você. O Lotecando vai ao ar a partir da semana que vem, às segundas-feiras às 6 da tarde, antes do Bola Carioca, portanto, você vai acompanhar 2 programas na segunda-feira aqui no Som da Antena Esportiva e, claro, no horário e dia habitual às quintas-feiras às 7 da noite, no YouTube, no Facebook Rádio AE e também no nosso aplicativo disponível de graça na Google Play e na Apple Store. Convido você a acompanhar as nossas transmissões neste final de semana. Na sexta-feira tem Tio Praia Clube e Sesc Flamengo pelo jogo 1 da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. E no sábado tem a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro com Volta Redonda e Figueirense a partir das 6h30 da tarde, direto do estádio Raulino de Oliveira. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Não hesite em ligar porque violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.